Página 51, Introdução à Fenomenologia, Roberto Sokolovsky, edições Loyola. Aqui eu me refiro à minha edição de 2004. Capítulo 4, uma declaração inicial do que é a fenomenologia. Estão todos me ouvindo? Tá bom? Audível? Logo na terceira linha, diz assim, aqui ele está apresentando duas formas de percebermos o mundo. Dois graus de profundidade de percepção. Uma, o autor chama de atitude natural. Ou vamos também usar como sinônimo a crítica, a percepção não crítica da realidade. Também chamada por senso comum. Diz assim, é o foco que temos quando estamos imersos em nossa postura original, orientada para o mundo quando intencionamos coisas, situações, fatos e quaisquer outros tipos de objetos. A atitude natural é, podemos dizer, a perspectiva padrão. Cultural, quase sempre sobre uma ótica do marxismo cultural, quase sempre alienada aos interesses socioeconômicos vigentes. Não fiquemos ingênuos a isso. Agora, é importante observarmos a palavra foco. É o foco. Porque foco é inevitável na condição humana. Sempre vemos, sempre percebemos a partir de um ponto de vista qual seja o nosso. Seja o nosso como condição humana, aí nós pensaríamos em um cientista, em um filósofo, em um grande artista que pensa na humanidade como um todo. Uma cultura, pelo menos, como um todo. E fala dentro deste foco. Há pessoas que falam para todo um país, para que todo esse país entenda, mas basicamente é na condição humana. Já outros acabam focando segundo a sua condição singular. Mas não tem como ver em todos os tempos e em todos os lugares. Ser onipresente e onisciente. Nós temos que estar encarnados na condição do tempo e do espaço. Exceto, claro, os políticos que sejam eleitos aí este ano, que acreditam que podem ser absolutos. Então essa é a atitude natural. Observe que natural aqui não é defeito. É natural, espontâneo. A atitude fenomenológica. Fenomenológica, que é esta visão filosófica. E aí diz aqui, qual é? É o foco que temos quando refletimos sobre a atitude natural e todas as intencionalidades que ocorrem dentro dela. Eu vou usar a analogia com o ator. Não o playboy, atorzinho de meia tigela, que quer ficar bonito na TV. Me refiro ao grande ator, artista. Me deem, por favor, o nome de um grande ator assim, brasileiro. Lima Duarte. Ele não só quer ficar bonito na fita, ele precisa construir uma visão, uma personagem. Então, eu vou usar o ator como metáfora do filósofo. O ator se emociona, comunica emoção, provoca em outrem emoção. Só que ele o faz numa atitude fenomenológica. Ele não simplesmente, naturalmente se emociona. Ele escolhe melhor, ele percebe a emoção e está consciente dela. Ele não apenas está apaixonado, ele está conscientemente lúcido das suas paixões. É nesse sentido que o filósofo,
ele não apenas percebe o mundo, mas ele percebe como está percebendo e com que categorias de percepção estão sendo usadas. Então, digamos que o filósofo se apaixonou. Aí ele diz, eu te amo. E dentro dele, ele elabora isso. O quanto isso é corpo, percepção intencional sensória. E as lógicas implicativas disso. O tempo vai alterar nesse corpo os hormônios, as necessidades, a sensibilidade. Então eu já sei que este amor vai ter alterações históricas. E já trabalho com isso. O Vinícius Moraes disse que o amor, para ele, durava 3 anos. Então ele já programava o casamento mais ou menos para durar isso. Porque era assim a condição para ele. Mas observe que mesmo que seja lá a escolha dele, pessoal, não foi irreflexiva, não foi insensata. Ele não, portanto, se apaixonava dizendo, para sempre seremos, e eu te prometo diante do Padre, amém, que nunca mais. Não, ele sabe. Enquanto dure. Então, é uma atitude de lucidez aí entra a responsabilidade que implica o saber. Mas também pensa, peraí, mas eu sei que este eu te amo tem algo que transcende o corpo e que tem a ver com o fato de concordarmos politicamente com as mesmas ideias, sem as quais eu não amaria você, eu teria raiva de você. Então eu sei que parte é uma intencionalidade corpórea, outra parte é uma intencionalidade política, outra parte é uma intencionalidade religiosa. Ou seja, ele percebe o mundo, mas percebe quais as maneiras pelas quais percebe. Não simplesmente faz como uma pessoa distraída na atitude natural, que simplesmente, por impulso, ama. Então, como um ator lúcido que percebe como percebe e enriquece esse conhecimento de si mesmo, tirando proveito ou sabedoria, nós faremos também na clínica. Como eu estou percebendo e como o outro está se colocando. Bom, continuemos. Então, não apenas refletimos sobre a atitude natural, nossa ou dos outros, como também refletimos sobre os tipos de intencionalidades, de percepções que estão em jogo em um certo momento. E aí ele diz, levamos a cabo as análises filosóficas. Aqui a ideia de essência, como vai ficar mais claro adiante no texto, não é propriamente a ideia do cheguei lá no núcleo do mundo. Não. Não é apenas esta impressão que eu tive, tem outras. Embora aqui eu nunca chegarei a esta última camada, porque implicaria me desfazer de toda essa ideia de que estamos obrigados ao foco, à perspectiva. E aí teríamos que acabar com todo o discurso e dizer, eu sou Deus, eu falo e conheço a essência. Então, a metáfora, por mais horrível que pareça, ainda, se alguém tiver outra, por favor, me esclareça para que eu use em outras aulas, é o do conhecimento via camadas da cebola. Eu sei que não é isto, ou que isto é uma camada, tem mais outra e outra ao infinito. Mas, se eu não tenho uma essência que me garante a verdade, eu tenho um conhecimento que me garante as ilusões. Então diríamos que a verdade é tão mais profunda, o método é tão mais desvelador, quanto menos acrítico, quanto menos ingênuo ele se torna. Portanto, é sempre um método que critica a própria verdade, que duvida da própria certeza, não para enfraquecê-la, mas para fortalecê-la. O maior conhecimento implica uma espécie de humildade intelectual e moral. Eu sei que não tenho a essência. Então eu sei que eu tenho que rever as minhas verdades e aprender o que é tarefa infinita. Conclui, aí no primeiro parágrafo, que esta atitude fenomenológica é também algumas vezes chamada de atitude transcendental. Kant usa esse termo transcendental, transcendente, percepção transcendente. Do que estamos falando? Não é
sinônimo de místico. É transcendente aos 5 sentidos. É transcendente ao senso comum. Transcende as opiniões. Transcende as primeiras impressões. Portanto, ela é um conhecimento das causas, não dos efeitos. Da lógica que opera no modo de pensar e não o resultado final que é dito. Tranquilo? Muito bem. Então, falando aqui sobre a atitude natural, que é essa nossa vida ordinária, expressão engraçada essa, ordinário. A pessoa devia dizer, muito obrigado. É porque está em ordem, né? Seu ordinário. Imagino, fala, muito obrigado, meu Deus. E olha que meu quarto está uma bagunça. Como é uma leitura recortada, eu só vou apontar onde vocês podem pesquisar com mais demora em casa a leitura, mas vamos a algumas específicas citações. Aqui na página 52, na linha 4, diz assim: algumas coisas estão presentes para nós. O Sokolovsky está se referindo à ideia de presente como presentificação. Isto é, está presente na percepção. Eu percebo, então ela está aqui. Para mim, está percebida, mesmo que outro não a perceba. Então, quer dizer, está sendo pensada. E outrora ele vai usar o termo presença como conceito de intenção, ou seja, a percepção cognitiva cheia. Ou ele vai chamar isso de percepção. Portanto, deixa eu só conferir para saber se o que eu estou percebendo tem alguma objetividade supostamente em si mesma. Todos estão vendo essa garrafa aqui que eu aponto com a minha mão? Tá. Então, este mesmo objeto se oferece para ser percebido a todos nós. Daí que, quando eu falo sobre a respeito da garrafa, eu estou falando diante de um elemento que está à presença da minha percepção. No caso, a percepção visível. Assim, se alguém ficasse com raiva, eu teria que ter um tipo de percepção, que não é a dos olhos, mas seria a percepção dos afetos. Claro que se eu tiver essa percepção débil, não perceberei claramente. Mas, supostamente, todos aqui, embora nem todos tenham o mesmo grau de sensibilidade emotiva, poderíamos pensar num escândalo daqueles de novela mexicana, ao ponto de ficar bem objetivo à percepção comum. A palavra objetivo, do grego objeto, quer dizer diante de, está aqui, à frente. É um escândalo emocional, uma emoção. A pessoa quebra pratos e xinga, e numa cultura que ele fica bem claro, está com raiva. Mas está presente o fenômeno, daí fenomenologia, nós vamos estudar o que eu percebo. A pessoa está com raiva, está presente a mim. Eu estou percebendo isso. Ele vai chamar isso de intenções cheias de percepção. O que seriam intenções vazias de percepção? Por exemplo, alguém conhece Cancún, a praia de Cancún? Eu também não, mas a gente pode imaginar como seria aquela aguinha gostosa, solzinho, areia branquinha, descalço, né? Mais um suco de laranja, por favor, rapaz, traz. E nós conseguimos elaborar tudo isso. E aí ela fica presente à nossa capacidade imaginativa. Mas é uma percepção que não está diante de nós. Então ela é vazia. Mas vazia da percepção atual, mas ela está, claro, construída em nós.
Tá claro? Então tá, voltamos à leitura aqui, linha 4. Algumas coisas estão presentes para nós e outras coisas estão ausentes. Superamos algumas das ausências através da memória, como eu fiz há pouco. E trazemos as coisas para a presença. Então a gente pode pensar em uma pessoa que não está presente, e aí ela se torna na mente para nós presente. E assim vai. Continuando a leitura. Mas também deixamos outras coisas mudarem de presenças para ausências. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando esta garrafa, a presença dela, e aí eu começo a derivar sobre a falta de água no mundo, até que esta coisa presente desaparece. Eu estou em elucubrações, em outras percepções que se fazem presentes e as presentes se fazem ausentes. Tudo isso acontece com marcações de presença e de ausência na nossa percepção e imaginação. Tranquilo, né? Ok. Então ele está dizendo que o senso comum, a atitude natural faz isso. Neste mesmo parágrafo, as 3 últimas linhas, diz assim: todas as coisas podem ser identificadas dentro do mundo no qual vivemos. Identificada significa que tem identidade. Idêntico quer dizer igual a, ou semelhante a. Então, quando eu falo em um extraterrestre, apareceu para mim, ele era diferente de tudo que a gente pode imaginar, e me falou que eu sou um cara legal. Ainda que eu use analogias, eu elaboro aquilo que eu tenho de referência no mundo. Um ser, usou linguagem, usou predicações na fala, eu sou uma pessoa legal. No final das contas, eu não conseguiria nem falar a outrem, nem falar ou elaborar para mim mesmo algo que eu não reconhecesse no mundo. Entende? Então, tudo que eu falar, tudo que virar linguagem, pode ser identificado no mundo que é vivido. Tudo. Tudo é mundo. Agora resta saber que mundo é esse. Quando alguém está falando que viu elefantes cor-de-rosas por aí, voando, isso já é uma realidade mundo. Não vamos entender como mentira, não vamos entender como cinismo ou como delírio desinteressante. Não, é mundo. Isso são construções de mundo. Continuando a leitura. Todas essas coisas, em suas identidades, são correlatas com nossas intencionalidades. Opa, olha só que interessante. Se um cara é dito como louco, tantã, está no manicômio e fala assim, eu sou o Beethoven. Então, beleza, eu sou Michael Jackson, prazer. E aí ele começa a dedilhar, Se alguém viu o filme O Pianista, é extraordinário aquilo. O cara vive o piano, fica refém depois pelo nazismo, sem contato com o piano com o qual ele se identificava. Aí, numa espécie de delírio, ele realmente toca uma mesa, como tal tocasse um piano. Quem olhar pode dizer, coitado, ele está delirando. Mas se eu conhecesse de música, veria que os teclados correspondem à experiência do piano. Então, se uma pessoa fala que viu elefantes cor-de-rosa, eu já sei que ela tem sensibilidade, percepção intencional, sensória para ver cores. Já tem uma informação sobre ela. Se ela me fala que ela é louca e que ela é Beethoven, mas ela, no entanto, recita musicalidades, notas, opa, essa pessoa pode não ser a figura biográfica de Beethoven, mas ela é musicista.
porque ela tem percepção musicista, o que é diferente de eu dizer que sou um grande matemático e não dar conta de cálculos. Aí sim eu teria propriamente uma ideia de mentira, por exemplo. Mas quando uma pessoa tem delírios sobre música, ela tem a intencionalidade musical. Se ela tem delírios sobre cores, ela tem intencionalidade sensória visual. Se ela tem delírios sobre a articulação de palavras em alta elaboração linguística, é uma pessoa que tem uma intencionalidade apta à linguagem incomum. Então, por mais que eu chame-a de louca, ela tem uma riqueza de percepcional equivalente. Daí a gente já pode agora desfigurar certos julgamentos que o senso natural faz. Ah, o fulano é louco, mas espera aí, para elaborar esse tipo de loucura tem que ser genial. E aí nós vamos ver que alguns que foram tratados ou maltratados como loucos, por assim dizer, tinham uma riqueza, cultura e sensibilidade perceptivas que o comum não tinha. Bom, então é bem claro que tudo o que é percebido em linguagem tem o equivalente de nível de percepção embutida. Parágrafo 2º. Também intencionamos de modo vazio muitas coisas que tomamos por reais, embora nunca as tenhamos experienciado. Ele cita que uma pessoa pode imaginar que foi a China, a Antártica, a Groenlândia, e é natural que seja assim. Então, vamos agora considerar a rica condição humana, que é viver realmente, não ficticiamente, mas viver realmente, isto é, prenhe de realidade, coisas que ela própria não teria experienciado. Mas se tem a categoria percepcional adequada, é capaz daquele conhecimento. Significa dizer que um padre casto em sua opção de celibato sexual, é possível, por exemplo, dar bons conselhos, coerentes conselhos sobre terapia sexual. Mas implicaria ter ele, se não o ato sexual, a sensibilidade sexual e erótica do que fala. Ou seja, eu tenho que ser músico para falar sobre musicalidade, tocando ou não. Antes da experiência externa, eu tenho que ter a consciência em nível adequado. Mas eu não posso dar conselho sobre luminosidade em misturas de tintas se eu não tenho sensibilidades de luzes, ou tátil, ou visível. Uma questão. Já se deram conta, quando conversam com outrem, quais são os graus e os tipos de intencionalidade que ele tem quando fala? Ou apenas acha que o outro está falando das suas ouvintes percepções? Vamos a um exemplo simples. Uma criança está brincando com uma bonequinha. Eu também olho aquilo e vejo uma bonequinha. Mas ela está vendo a boneca com uma tal percepção no qual a boneca efetivamente é uma pessoa. Não representa uma pessoa, é uma pessoa com suas dores. Aí eu pego essa boneca, não na condição de pessoa humana, mas na condição de coisa, falo, deixa essa boneca para lá e jogo para lá. Para a criança, aquilo, segundo a percepção e a intencionalidade imaginativa que ela tem, eu posso estar matando uma pessoa. Enquanto eu, na minha interpretação, estou apenas jogando uma coisa de um lugar para outro. Então imaginem vocês, se a minha vida está nesta caneta, e aqui, claro, a gente pode brincar com qualquer tipo de interpretação, e a outra pessoa acha que é só uma caneta. Surpresas acontecem. Bom, dito isso, vamos a algumas consequências.
No primeiro parágrafo, eu gostaria que vocês escrevessem agora. Eu vou fazer um resumo do que estudamos até agora. Letra A. Como representante do primeiro parágrafo que comentamos. Nós presentificamos a ausência do conhecido. Conhecido. Aqui eu estou me referindo à memória. Eu conheço, eu vivi. Aí eu posso transpor na memória, na imaginação, para o presente, aquilo que está no momento ausente. Né? Tranquilo isso. Letra B. Nós, isso é enquanto possibilidade, nós presentificamos a ausência do conhecível, ou, mais adequadamente, cognoscível. Então, se eu posso trazer à presença na mente o que eu já conheço, experimentei, eu também posso fabricar algo que eu não conheço, mas está dentro dos meus limites percepcionais. Está dentro da minha capacidade de conhecimento. Mas não vamos cometer o erro de imaginar que a outra pessoa, necessariamente, outro sujeito, conseguirá construir uma imagem, presentificar na mente dele aquilo cuja intencionalidade ele não possui. Ou seja, não lhe é conhecível, cognoscível. Daí que, se eu sou um matemático e consigo raciocinar 4 dígitos vezes 4 dígitos, 3.427 vezes 9.826. Eu sei a resposta, mas eu não vou falar. Se eu consigo fazer isso, o que implica eu ter uma intencionalidade matemática, uma cognoscibilidade, uma capacidade de conhecimento matemático, e digo para outra pessoa, raciocine você. Mas ela pode não ter, ou não ter em mesmo grau, a intencionalidade matemática, embora tenha outras. E eu não me dando conta de que o que está ausente, o conhecimento matemático, o resultado do cálculo, para mim pode se fazer presente porque eu tenho a capacidade cognitiva equivalente, mas não pode se fazer-se ao outro presente. Aí eu posso ficar, se for uma pessoa de atitude natural, irritado. Mas deixa de ser besta, para com isso e calcule logo. Entende? Mas a pessoa não tem uma intencionalidade. E lembre-se, não é vontade. Ela não tem, ela não escolhe. Ah, então agora eu vou ter. Puf. Agora outra coisa. Quero me apaixonar por você. Você é uma boa pessoa, não sei o quê. O pai dos meus filhos, não sei o quê. Mas eu não tenho. E não é minha escolha a emoção para me apaixonar. Isso é uma questão. Outras pessoas têm a intencionalidade. Ela não foi alimentada. Talvez não será alimentada. Mas algumas pessoas não têm sequer a emoção. Então eu não posso, aqui, ingenuamente, acreditar que todas as pessoas são, obviamente, tão cognitivas do mesmo jeito que eu. Um erro que um terapeuta jamais pode cometer. Portanto, o conhecimento deve se fundamentar em uma grande suspeição. Dúvida. Será que o que eu vou falar
é passível de ser conhecido por aquela pessoa? Ou então eu não posso falar por esse viés? Perguntas. Bom, agora continuemos a leitura e eu vou apresentar mais outros 2 pontos. Terceiro parágrafo, ainda na página 52. Terceira linha. O mundo não é uma grande coisa, nem é a soma das coisas que foram ou podem ser experienciadas. Na página 53, sexta linha, eu continuo. Nunca poderemos ter o mundo dado para nós como um item entre muitos, nem mesmo como um item singular. Ele é dado somente como abrangendo todos os itens. Na linha 12, 5 linhas abaixo, diz assim, começa com aspas. O mundo, entre aspas, não é um conceito astronômico, é um conceito relacionado com nossa experiência imediata. O mundo é a configuração última para nós mesmos e para todas as coisas que experienciamos. O mundo é o concreto e o todo atual de nossa experiência. Agora, traduzindo. Cada pessoa, e depois vamos falar num equivalente por aproximação, cada cultura, mas vamos falar da subjetividade. Cada pessoa tem um mundo, um tamanho de mundo. Feito do quê? Feito da noção que esta pessoa carrega do que é o chamado mundo inteiro. Então agora, para ficar mais claro, eu vou separar 2 termos e 2 conceitos. O conceito do todo e o conceito de tudo. Tudo seria a soma de todas as coisas dentro de imaginemos uma circunferência. Tudo dentro da circunferência. O que seria o todo? A circunferência inteira. Quando nós pensamos em todo, é você colocar como epicentro dessa circunferência imaginária cada pessoa, você. E aí isso vai partindo de você, somando tudo, até o máximo de tudo que você conhece. Esse é o seu mundo. Vou criar uma analogia. Vamos imaginar que o que me interessa esteja dentro desta casa. Não só porque me interessa enquanto gosto, vontade, mas também enquanto cognição. Quando alguém for me falar de lugares diferentes e longes daqui, eu já começo a não entender. Não sei o que você está falando, estou entendendo. Eu não consigo alcançar aquilo. Não é porque eu não quero. Eu não experimento isso. Vocês já falaram sobre tecnologia para uma pessoa que nunca sequer viu uma calculadora e você falou em hi-fi e ela, você percebe que ela já não, isso não existe no mundo dela, você está usando palavras que não têm presença, significação na realidade delas? Então, nesse sentido, é importante que entendam, não existe o chamado lado de fora do mundo. Se existisse um lado de fora da casa, eu teria que imaginar a linha limítrofe do muro da casa com a rua e teria que ver pelo menos um pouco da rua para dizer,
existe uma rua lá fora. Então não existe o lado de dentro e o lado de fora. Tudo é dentro, por assim dizer, tudo é do tamanho do eu de cada um. Se alguém um dia trouxer uma informação que não esteja composta, vivente, presente no mundo dessa pessoa, sabe o que ela vai entender? Nada. Ou vai acabar traduzindo isso como um elemento do mundo dela. Então eu vou contar sobre a política externa somada com a corrupção no Brasil para uma criancinha de 3 anos. E aí o que ela vai fazer? Caso a gente se comunique. E por comum, elementos entre nós. De informações atravessadas, conversadas. Ela vai captar aquilo no mundo dela. Agora um outro exemplo. Não quero entrar nas considerações de Freud sobre a natureza erótica de todo ser humano sensível diante da realidade do prazer e suas pulsões de vida e da dor ao fim da morte. Mas vamos pegar um elemento do erotismo como valor cultural, não como a sensibilidade de prazer. Digamos que eu esteja com desejos eróticos de copulação com uma criancinha de 4 anos. Sexo, fazer sexo. E aí eu uso expressões verbais ou gestos que queiram dizer para ela que eu estou interessado em fazer sexo. Tá. Se no universo dela, desta criancinha, não houver um mundo destes tais valores a mim referidos, se eu lhe apresento, por exemplo, a minha nudez enquanto elemento erótico valorado com todas as considerações que eu carrego, por exemplo, segundo a qual eu poderia elaborar a noção de estupro, eu, no meu mundo, que tem noções de direitos, violação de direitos, dignidades e violências, e estupro essa criança. Eu estou usando o eu indevidamente, porque eu jamais faria isso. Tá? Isso é um caso clínico que aconteceu e partilhado comigo de um colega psicólogo que atendeu uma garota assim, na sua formação como psicólogo na USP. E eis o que ele me relatou. Ele atendeu uma garota, na época 12 anos, que há algum tempo era estuprada pelo pai. Mas ela, no mundo dela, não elaborava a ideia de estupro. Para ela, assim tinha ensinado o pai a estava ensinando a ser uma boa mulher para o futuro marido, como algo que, ao ser considerado para ela e por ela aceito tal construção de valores, ela não foi estuprada, isto é, fez sexo. Mas o que ela entendia por sexo não era valorado como ele. Portanto, olha que interessante. Ele a estuprou, mas ela não foi estuprada. No entanto, porque cada qual via no mundo as intencionalidades, os elementos de interpretação cognitivos diferentes. Se eu jogasse esta informação para a mídia, acha que a mídia teria o cuidado terapêutico de conversação entre todos os elementos trabalhados? Não. Aí poderia esta tal mídia ou tal sociedade dizer: minha filha, como você agora suporta ver com tanto ódio o estupro desse pai? Ela poderia, então, ser violentada por um conceito ou intencionalidade que ela não tinha. Então, o que poderia ser feito, entre muitas possibilidades, além das quais nós nem aqui investigamos, porque não sabemos do caso em particular, é fazer uma transposição entre como é o mundo para ela e como é o mundo para outro. E é isso que nós faremos na clínica. Então eu tenho que antes me dar conta disto. O conceito de mundo que cada um de nós tem, daqui até o infinito em que ela elabora, fisicamente, mentalmente, em quaisquer cognições, não é o mesmo. Não é o mesmo tamanho e é flutuante. Pode aumentar ou diminuir.
Seja como for, não existe a ideia de dentro e fora do eu. Tudo para cada pessoa há uma totalidade de mundo. Tá claro? Nesse sentido, o que é mundo? Mundo, fenomenologicamente percebido. O mundo é a totalidade da consciência percebida. O mundo é a totalidade da consciência. Agora, do lado de fora da percepção dela, existe mais mundo? Galáxias e outras infinitudes? Existe. Mas não existe para ela. O mundo só existe para mim, o conceito de eu, na medida em que ele é percebido. Claro. Pergunta. Pode acontecer que duas pessoas se encontrem e tenham tamanhos, consciências de totalidades de mundo diferentes? Então, se elas forem pessoas não críticas, não fenomenológicas, não filosoficamente autocríticas, elas vão falar dos seus mundos para outros, achando que vão comunicar isso. Bom, são questões. No parágrafo seguinte, diz assim: uma outra singularidade importante em nossa experiência espontânea é está em itálico no texto, o si mesmo, o ego, ou o eu. Se o mundo é o mais amplo todo e o contexto mais abrangente, o eu é o centro em volta do qual esse todo mais amplo, com todas as coisas nele, é organizado. Quem organiza o mundo e dá sentido para ele? Um eu. O que acontece se eu redefinir o conceito de eu? Redefino o conceito de mundo. E se eu mudar o conceito de mundo, o que eu mudo? O conceito de eu. Eu, mundo, eu percebendo o mundo, constrói uma intencionalidade ou uma implicação necessária. O eu e o mundo são coisas distintas, mas inseparáveis. A querida Marta vê esta garrafa, que eu também vejo, percebemos, supomos que a garrafa pode existir independente de nós. Acreditamos, cremos nisso, que a garrafa pode existir ou existe uma outra garrafa que nós não percebemos. Ok, mas cada um de nós vai percebê-la segundo a sua percepção de mundo. Ah, mas então, será possível que exista, e eu vou mostrar para vocês ao final da aula, um trechinho de um desenho animado dos Simpsons, em que a Lisa tenta ensinar fenomenologia para o Bart. E ela não dá muito certo nisso. Depois consegue. Mas ela tenta explicar para ele que cada um de nós percebe o mundo e que está limitada a sua percepção. E se ela não trabalhar, enriquecer, transformar, melhorar a sua percepção, não virá o conhecimento como se existisse independente de eu percebê-lo. Então, eu não vou aprender matemática porque a matemática não está na minha frente. Eu tenho que melhorar a minha percepção matemática para eu ver os números. E é nesse sentido que ela diz para ele uma dessas antigas metáforas usadas desde os antigos, e isso vem lá do Oriente, é repetido por Santo Agostinho e por tantos outros, que é esta ideia. Se uma árvore em um lugar nunca habitado por uma pessoa cai, qual o som que ela faz? Aí o Bart responde, é simples, é poft. Ele diz, mas Bart, e se ninguém estivesse lá para ouvir, como você saberia que isso teria som?
Aí ele, se ilumina. Sabe como nós elaboramos que lá vai ter um som? E assim fazemos ciência, que é basicamente o quê? Constatação empírica de fatos, depois a generalização em forma de padrão dos reconhecimentos que esses fatos se repetem e construímos uma crença que é passível de previsão. Previsibilidade é o quê? Um conhecimento em forma de crença testado. Então a gente imagina que, dados os mesmos padrões, os fenômenos vão se repetir. Então eu digo, no senso comum, ora, eu sei qual é o som de uma árvore onde ninguém está lá para ouvir, porque eu já ouvi o som de uma árvore caindo. Logo, eu presentifico na minha consciência aquilo que é ausente, como nós já vimos. Agora tente fazer isso. Eu vou te mostrar o que eu vou tentar explicar para uma criancinha o seguinte, fala, meu filho, o seguinte, não tente fazer sexo de reconcílio para a ausência de um diálogo entre um casal. Porque você vai sentir um remorso, uma culpa misturado ao prazer e vai ser algo que vai destruir seu coração. Você vai ter prazer e vergonha ao mesmo tempo. E isso não mantém um relacionamento, destrói o relacionamento. A menina tem 4 anos, entendeu? Então observem. Como eu posso ouvir ou transmitir significações que pertencem a intencionalidades e a mundos? Uma coisa, por enquanto, nós já estamos estabelecendo. Cada mundo, cada construção teia de relações e significações de mundo são organizadas por um epicentro, chamado eu, que é percebido intuitivamente. Quando eu abri os olhos, quando eu nasci, quando eu estou aqui, ou na encarnação passada, quando eu penso nela, não importa. Quando eu elaboro, eu penso, eu já organizei. É a priori. Surgiu uma consciência, surgiu um mundo interpretado. Não imagine, então, o que a escola tradicional fez com a crença de que vamos ensinar o mesmo mundo do mesmo jeito para todas as pessoas com aquela tabelinha, como Robin Williams, no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Poesia é isso, isso, isso. Não, tem que ver como cada um organiza o que é poesia. Dito isso, eu vou terminar aqui a leitura e faremos um intervalo. Continuando a leitura. Paradoxalmente, o eu é uma coisa no mundo. Mas é uma coisa como nenhuma outra. É uma coisa no mundo que também cognitivamente tem o mundo, a coisa para a qual o mundo como um todo, com todas as coisas nele, manifesta a si mesmo. Então eu olho, vejo que tem outras pessoas e digo, eu sou só mais uma pessoa no mundo, mas eu não sou, na verdade, só mais uma. Eu sou o Deus criador do meu mundo. Você também tem opinião, também tem uma opinião, então eu sou só mais uma coisa dentro do mundo. Quando eu olho para você, que é outra pessoa, eu olho para você segundo, originalmente, o eu que dá sentido a tudo. Por isso, quando eu olho para outra pessoa, eu não estou na experiência natural olhando para outra pessoa, estou olhando para a minha interpretação representada da outra pessoa. Não estou de fato com o outro. Estou com uma semelhança, uma projeção, uma organização. Se ela me fala de matemática e eu não entendo matemática, eu vou interpretá-la não matematicamente. Então não caiam nessa ideia tão simples e ingênua de que com boa vontade, simplesmente, eu entendo você. Não, entender você é chegar a um nível tão absurdo de filosofia, que nós chamamos de pathos, aquele espanto que põe em dúvida a própria existência, que diz, para eu entender você, eu tenho que duvidar até da minha forma de entender você.
até daquilo que para mim é sagradamente imundo. Eu coloco isso no meu livro com um exemplo bem simples. Se uma mulher me conta que teve 3 filhos, que tem 3 filhos, e conta toda a sua história e não conta nada sobre a presença desses filhos, ou com um ódio da mãe, e depois disso, não, mas isso não importa, isso não tem valor. E eu disse, como não tem valor? Imagina. E ela disse, não, até que eu amo meus filhos, mas isso não quer dizer nada. Aí eu digo, no meu mundo, isso é um absurdo. Fere uma escala natural de valores. Aí eu não aceito, eu digo, com certeza essa mãe está traindo os seus filhos, com certeza, mas eu não me dou conta de que aí eu não estou com o outro mundo, outra visão de realidade, outro sentido de realidade. Então não vai haver outridade, alteridade e respeito. Foi muito estranho as experiências que muitos antropólogos tiveram quando fizeram, tal como Lévi-Strauss, em comunidades tribais, e que viam a ideia de corpo, de sexualidade, pertencendo não à própria biologia ou à própria identidade, mas à do grupo. A maternidade, quem é a mãe do filho é a tribo, não é esta mulher. Não tem isso. Né? Até a onça é legitimamente mãe da criança. E não esta em primeiro lugar. É outra concepção gregária. Enfim, é difícil, porque é natural que eu veja pelo epicentro que organiza tudo, o eu. E não é egoísmo que eu estou me referindo. O egoísmo é isso ainda mais complicadamente. Eu estou falando de um elemento cognitivo. Porque até se eu tiver boa vontade, católica, perfeitamente boa vontade, ela, sendo católica, vai elaborar um universo católico que para o outro, não sendo católico, incorrerá em não ser outridade. Sim, mas não porque é como verdade absoluta, é porque é até onde eu alcanço ser. Então eu não posso dizer que Deus não existe. Eu posso dizer que eu percebo Deus organizado com tais e tais valores. E que não tem como eu falar de Deus senão perspectivado. Então se você viu Deus, falou com Deus, tomou café com Deus, não posso dizer que você se iludiu. Eu posso dizer que até onde eu percebo, eu vou significar pelo epicentro do que eu organizo como sentido. Agora a questão é, posto que o mundo só é alcançado pelos limites da percepção de quem o alcança, no entanto, eu não vou mais discutir como se estivesse a pensar se Deus existe ou não. Estou a pensar em Deus fenomenologicamente, ou seja, qual é a sua percepção de Deus? Como você organiza isso que chama Deus? E que tipo de coerência, e vamos à questão de autenticidade, está nessa sua fala e visão de mundo? Por isso eu posso discordar profundamente de você com relação a como eu organizo a realidade. Discordar com respeito ou discordar com violência, eu preciso destruir o seu jeito, enfim. Posso ter, mas eu não posso ter a ingenuidade de que eu falo da coisa em si. Eu a falarei segundo ela é percebida pelo epicentro de um eu que dá a ela sentido. Um eu, repito, que é singular em uma ponta e é cultural em outra. Não é como esta pessoa vê, mas como Goiânia vê. Continuando a leitura, diz assim, o eu é o dativo. Dativo é aquele que é próprio do ato de dar. O eu é o dativo da manifestação. O eu fabrica. É a entidade para a qual o mundo e todas as coisas nele podem ser dados. Aquele que recebe o mundo em conhecimento. Naturalmente, há muitos eus, muitos egos, muitos si mesmos. Mas até entre todos eles, um permanece de fora como centro preeminente, nomeadamente eu, isto é, você
enquanto lê essas palavras e pensa nelas por si mesmo. Queridos, prestem bem atenção. Por mais que eu me esforce, vontade, agora é vontade, querer, em ver com os seus olhos, exatamente tal com os seus olhos, eu estarei condenado a ver pelos meus. Por isso, a essência do lado supostamente de dentro dos seus olhos, eu nunca saberei no viés fenomenológico enquanto eu for eu. Enquanto eu for eu, você é outro. Ah, mas a gente se apaixonou, nós dois gostamos de abacate com açúcar. Logo, é indubitável que nós vemos do mesmo jeito. Isso é só superfície. O eu organiza isso de um tal modo que, casa para ver, que quanto mais intimamente este eu vai conhecendo a perspectivação do outro, nós vamos ver que são profundamente organizados de forma diferente. Portanto, ir ao mundo do outro começa com eu sei que não sei exatamente na essência como é ser você. Mas isso me traz um conhecimento dessa sabedoria de não ser absoluto. Cuidado. Nunca mais poderei ouvir ir ao mundo do outro senão como hóspede, com cuidado de quem é convidado até os limites que não violentam a integridade dele, que em sua própria casa, em seu próprio mundo diz, não entre aqui, aqui você é bem-vindo, acolá não. Portanto, um terapeuta, sobretudo um filósofo clínico, porque está dentro do conhecimento do que é a realidade, o conceito de realidade, ele não pode jamais violentar a dignidade do pensar por si mesmo de cada um. E essa tarefa faz com que a filosofia seja, em sua essência, uma ética. E jamais vai, por curiosidade, querer saber o outro. É a ética que dará sentido ao conhecimento. É o cuidado do saber que fará com que o conhecimento seja adquirido. E nunca uma verdade a priori, pronta, estabelecida, que irá me permitir conhecer o outro. Então, é o outro que vai me ajudar a conhecê-lo, e não verdade sobre saúde, doença, normalidade e anormalidade que previamente, como mapa absoluto, me dirão quem é o outro. Por isso não faremos em filosofia clínica testes diagnósticos, mapeamentos ou valores pré-determinados, como o homem é biológico, o homem é sagrado, o homem é um ser emotivo. Nós não vamos afirmar a essência ou a verdade do mundo. Não. Vamos ter a certeza de que cada pessoa, com vários elementos em comum ou profundamente diferentes, organiza o mundo em sua própria constituição. Esta tal lógica do que condiz ou não é que vai nos permitir, ao longo do estudo da historicidade, cujo método vamos pouco a pouco estabelecendo no curso, o que é ou não autêntico, dentro dela, no mundo dela, ajudá-la a isso. Para terminar, aqui, na linha 34 deste mesmo parágrafo, diz assim, que seriam aqui 7 linhas abaixo. O mundo como um todo e o eu como centro são as duas singularidades entre as quais todas as outras coisas podem ser colocadas. Então, quando alguém falar assim, eu quero um sorvete, não é uma frase solta. Ela faz conexão a um sentido de mundo. Tal como aquela pessoa, aquela consciência elabora. Não é uma frase solta. É uma frase interpretada, vamos dizer assim,
mundificada, humanizada e singularizada num contexto. Se for uma frase insignificante, é um detalhe. Mas se esse elemento for determinante como imbricação, a costura de vários outros elementos, e vá saber sem pesquisar. Então anotem aí a letra C. Peço perdão por esse estudo talvez muito demorado, mas faz parte da nossa caminhada. Letra C. Tudo versus todo. 2 pontos. Tudo versus todo. 2 pontos. O tamanho do mundo é medido pelo tamanho da consciência. Ponto e vírgula. O eu é o centro perceptível e significante do mundo. O eu é o centro perceptível e significante do mundo. Já copiem a letra D, que é a última, e depois vamos ao texto para esclarecê-la. Letra D. A base fundante de todo conhecimento por anterioridade, a base fundante de todo conhecimento por anterioridade é a crença, vírgula, a opinião. O conhecimento objetivo, é fenomenologicamente, se escreve fenomenologicamente. O conhecimento objetivo é fenomenologicamente obtido somente a partir da suspeição, que é o ato de colocar a realidade como suspeita. É obtido somente a partir da suspeição, da dúvida radical. E entre parênteses, patos. Vocês me dariam mais 3 minutinhos para antes do intervalo? Peço perdão. E olha que Sokolovs já nos amenizou muito das agruras dos estudos mais técnicos de fenomenologia, e eu faço o mesmo com Sokolovs. Mas isso vai nos ajudar muito adiante no curso. Então, na página 54, nós ainda estamos estudando o quê? A chamada atitude natural. Que riscos e do que ela é feita. E aí, no segundo parágrafo, diz assim, que é a linha 6. A maneira pela qual aceitamos as coisas no mundo e o mundo mesmo é um modo de crença. Aí ele fala que tudo que a gente percebe, pessoas, árvores, edifícios, o sol,
Tudo começa como sendo uma crença. E aí, na linha 10, ou seja, neste parágrafo, na linha 6, diz assim: para usar um termo grego, doxa, que quer dizer opinião. Essa primeira impressão das coisas. E aí, linha abaixo, ele diz: com o passar do tempo e à medida que nos tornamos mais velhos e mais inteligentes, introduzimos modalidades dentro da nossa crença. Ela deixa de ser imediata e ingênua e ela começa a ser trabalhada com modalidades, gradações. Depois de descobrir que fomos enganados em algumas instâncias, gradualmente introduzimos as dimensões de ilusão, erro, decepção ou mera aparência. E aí nós começamos a validar o que é verdade, não com base na própria verdade. Isso seria a crença instantânea. Mas com base em que isso não era como eu imaginei. Isso foi um erro. Então, o que é o conhecimento? É uma crença que vai se tornando burilada, trabalhada pelos erros. Não é a verdade que se revela, é o erro que revela a verdade. Por isso que, uma vez mais sábios, nós não vemos o erro como uma maldição, mas como uma bênção. Se for um sábio santo, né? Mas como algo que nos ensina. Não é assim. Agora eu sei que, não sendo assim, resta o infinito. Mas há nisso um avanço e conhecimento. Diferente de professores que dizem: você é burro, não sabe nada. Mas ao contrário, é o saber que não sabemos que vai nos amadurecendo. Ou não temos como saber o que é ou não verdade absoluta, porque essa tal verdade absoluta é a chamada crença ingênua. Uma linha abaixo. Gente, é para ler tudo isso aqui. É rico, mas são pinceladas. Uma distinção entre ser e parecer entra em jogo na fenomenologia. Mas esta distinção é exercida só episodicamente. A gente não fica o tempo todo refletindo se é ou se só parece ser e é um engano. Senão a gente não come, não namora. Aí eu vou comer isso aqui porque pode não ser um prato de verdade. Depois que eu comer, eu penso melhor sobre isso. Ou então, depois que eu namorar, eu vejo se era para não ter um filho. Enfim. Não propriamente. Qualquer percepção, uma imagem, um som, um raciocínio matemático, qualquer percepção, depois eu me dar conta de que ela não era o que eu julgava. Ou seja, uma imagem que eu via como caco de vidro, agora eu revejo como gelo. Então, uma imagem equivocada é redefinida como uma imagem consertada. Um cálculo matemático errado vira um cálculo matemático correto. Então, é qualquer percepção que vai do erro a sendo refinada, como uma casca de cebola. Se alguém tiver uma metáfora melhor do que a casca de cebola, eu agradeço. Aí ele vai dizer, podemos achar que esse gato é só um brinquedo, depois que era um discurso da pessoa que foi um engano e tudo mais. Mas aí, continuando aqui, na linha 21, diz ele: tais erros ocasionais, entretanto, não nos levam a suspeitar de tudo o que experienciamos, ou de tudo o que é dito. A condição padrão permanece a de uma crença. Sempre. Fenomenológica, enquanto houver o conceito de eu, viveremos numa condição padrão de crença. Isso que nós chamamos de ciência, por exemplo, é crença. Mudados os paradigmas, as bases dessa crença, aquilo que antes era tacitamente realidade objetiva, desaparece como
ciência e passa a ser não científica. Muitos filósofos da história, como Thomas Kuhn, mostraram isso. Até a verdade mais científica é crença, na sua base. Crença elaborada. Contudo, essa crença, como fundamental, é agora contrastada com um conjunto total de alternativas possíveis. É uma crença somada a suspeição, dúvida, rejeição, probabilidade, possibilidade, negação, refutação, todas as modalidades dóxicas ou opinativas possíveis que nossa intencionalidade pode assumir. Abaixo, aqui já na última linha desta página, diz: todas essas crenças particulares nascem concomitantemente ao experienciarmos ou ficarmos sabendo da coisa em questão. Quando chegamos a conhecer sua identidade, na multiplicidade que é dada para nós, seja em presença ou em ausência, o que nós estudamos na aula passada. Então tudo aparece como mágica, instantaneamente crida. Depois, nós reformulamos tudo isso, percebemos que há várias percepções possíveis. Então, o que é uma pessoa mais inteligente? É uma pessoa mais enriquecedora de perspectivações. E o que é uma pessoa mais tosca, ou na inteligência ou na moralidade? É uma pessoa mais empobrecida ou mais rudimentar na sua capacidade de colocar em perspectiva o mundo. Portanto, ela é mais dogmática, menos plural e muito mais, do ponto de vista até egoísta, muito menos capaz de ouvir as diferenças. Uma pessoa mais sábia não é, portanto, aquela que tem mais conhecimento, mas é aquela que tem mais perspectiva. Não aquela que, como eu, fala muito, mas aquela que ouve muito as diferenças. Na página, eu estou terminando, nesta página 55, no segundo parágrafo, na linha 15, ele vai dizer assim: ainda que descubramos que fomos enganados sobre muitíssimas coisas, nossa crença no mundo permanece intocada. Ah, não era isso, então é outra coisa. E o mundo ainda está lá, não importa de que maneira irregular e esfarrapada, a não ser que perdemos nosso sentido do si mesmo inteiramente e desabarmos num tipo de isolamento autista. A primeira linha do último parágrafo, que na página inteira é a linha 33, diz assim: ambos, o mundo e o si mesmo, invocam a ideia de um todo. Muito bem. Agora que nós vimos o que é a atitude natural e começamos a refletir sobre ela, eu quero fechar esse primeiro momento com uma reflexão que vai me afastar da fenomenologia. Vai pôr em xeque isso aqui. Ou seja, eu vou colocar em perspectiva a própria fenomenologia. A própria teoria fenomenológica. Tudo isso aqui é fato lógico. Eu percebo segundo os limites da minha percepção. Isso é tautológico. É natural e não tem como eu fugir a isso. Só percebo cores se eu tiver sensibilidade do nervo óptico para cores. Não tem como, é lógico. Mas, e se eu não for eu? Difícil, né? Porque quando eu penso em não ser eu, faço igual Descartes. Eu vou duvidar até que eu existo. Bom, se eu penso, logo eu existo. Pelo menos não tem como. A partir daí o mundo é consequência. Tá, mas e se o eu ou eventualmente não existir, ou eventualmente se distrair do exercício de ser eu e perceber coisas? Ah, a fenomenologia não fala disso. Acha isso impossível, segundo Russell. Mas não é o que diria Buda. E não é o que diria também o conhecimento transpessoal. Transpessoal é trans-ego. Aquilo que nós vamos chamar no mundo contemporâneo, que não é o fim do ego,
Não, mas o atravessamento de informações que acontecem justamente porque o eu não se dá conta de perceber o mundo e ainda assim algo é percebido. Ou seja, a própria pessoa não sabe que percebeu. Estranho o que eu vou dizer, mas imagine que distraidamente eu falo com uma pessoa algo que nem eu mesmo soube que falei. Um gesto que nem eu mesmo me dei conta, ou seja, elaborei dentro dos meus limites. É como se eu falasse alemão sem eu mesmo conhecer alemão. Não há eu possível capaz de saber aquilo numa perspectiva que eu nunca vivi. Nem seria capaz, na ausência, de imaginar, porque não tem nem a cognição. Por exemplo, um cego, absolutamente cego, desde o nascimento, descrever cores e dizer, isso aqui é vermelho. Mas não tem como você saber. E objetivamente, pela razão de quem também tem o nervo óptico, também não, quem tem o nervo óptico, reconhecer e dizer, de fato, é objetivo você saber que é vermelho sem o seu eu, ou sem a sua percepção cognitiva, que tem que ter um eu perceptivo. E coisas assim acontecem aos montes. São conhecimentos transversais. E com base neles, toda uma cultura existiu em mitos, em sonhos, em estabelecimentos que foram tragicamente colocados como loucuras, mas são atravessamentos com a desidentificação do eu. São experiências místicas ou religiosas, são experiências não religiosas, são experiências que acontecem distraidamente como quem senta para ver um pôr do sol e elabora pensamentos, o sol é bonito, cor, e de repente desaparece o eu e ela fica em puro estado contemplativo. Não um eu que perspectiva o mundo, mas uma espécie de ausência de eu que acaba intuitivamente percebendo as realidades. Situações como essas, falo inclusive, Guida Mata, que é uma grande educadora, vai mostrar isso, toda uma, inclusive já na nossa cultura brasileira, quiçá no mundo inteiro, uma cultura de uma educação de conhecimentos transversais, que são aqueles que não são organizados, mas eles acontecem. Acontecem nas culturas, acontecem nas pessoas, e eles também acontecem no consultório. Eu não sei, não tem como elaborar, mas eu sei. Quer dizer, na verdade eu sou pego de surpresa ao saber que da minha boca saiu, da minha mente foi percebido situações das mais diversas, por mim, no outro. São situações que nós vamos estudar neste curso, não pelo viés da fenomenologia, também, porque nós vamos tratar este eu. Mas vamos tratar junto com o eu aquilo que atravessa todos nós, que são elementos transversais. São elementos que também são passíveis de uma relação filosófica. Cachorros, Francisco de Assis falava com cobras, com passarinhos. São elementos que não têm eu, mas tinha linguagem de conversação. Tem gente que fala com a natureza e sabe que vai chover, contra todos os elementos, inclusive meteorológicos, que afirmariam que não choveria ou o inverso. Tem fazendeiros, gente, que rezam para cobras, e as cobras ficam em lugares determinados. Isso é fato comprovado. Como fazem, só pode ser por um viés não fenomenológico. Ou então as cobras teriam que ser um outro eu, em que perspectivando houvesse a linguagem humana feita os desenhos animados. Mas não é assim que ocorre. Só estou dando uma abertura e uma janela para dizer, assim como nós vamos construir um estudo do eu, nós vamos ficar aberto para um conhecimento que transcende a linguagem e ainda assim é passivo de filosofarmos sobre isso, bordejando pela intuição a experiência do indizível, do inefável. Vamos ao intervalo? Estão gostando da aula? Então um pequeno intervalo, porque nós só estamos começando.